Boa noite. Esse é o meu segundo vídeo que também desapareceu do telefone. Eu vou gravar de novo. Ele pode ficar um pouquinho mais simples, né? Mas eu acho que a informação é importante. Vamos lá. Eu já havia feito alguns vídeos falando que Deus vai falando as suas mensagens aos seus para preparar sempre o caminho para a vida com Deus, aprofundamento, aviso de mudança, aviso de qualquer coisa que você tenha que mudar, ou uma coisa que vai errado, que vai ter. Então Deus sempre fala um pouco, né? Mas só que entre Deus falar e a gente entender, é um longo caminho, né? Mas, à medida que a gente vai mergulhando em Deus, a gente vai compreendendo mais e vai conseguindo executar aquilo que Deus quer, né? Fazer a vontade divina. Mas tem coisas que ele, como ele fala, ele vai falar só quando chegar muito perto dos acontecimentos, ele começa a revelar os detalhes. Na maioria das vezes ele vai falar de forma geral, genérica, e depois ele vai para o detalhe. E vai para o detalhe para aqueles que querem saber o detalhe. Ele só vai falar dos seus planos mais pormenorizados para os seus mais íntimos. É óbvio, né? Mas todos nós somos chamados a ser esses íntimos. Depende da nossa resposta. E aí eu vou entrar em um ponto que, para vocês verem como Deus fala e fala interessantemente, né? Em pontos que a gente tem vontade de aprender, a gente lê, mas não consegue entender. Tem o livro de Daniel, que ele vai falar do tempo da grande tribulação. E ele vai falar das 70 semanas de Daniel. E eu fiz um vídeo há pouco tempo explicando que nós estamos na última semana de Daniel, né? Ou já entramos, ou vamos entrar muito breve. Eu acho até que já entrou, mas aí começa com um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Não tem na revelação dada por Deus Pai a Daniel, não tem o início ou algo que marque a data ou o evento inicial desta última semana de Daniel. Ele dá alguns pontos que você sabe que estão próximos, mas não dá para cravar. A gente sabe que nesse tempo, na última semana de Daniel, são 7 anos, e nesses 7 anos é dividido em duas partes. A primeira parte são a parte das dores, ou seja, a preparação para o tempo da grande tribulação, mesmo, que é a segunda metade da semana, né? Então, os primeiros 3 anos e meio são preparação, que vai ter até a morte do Catejon, e depois, em algum momento, vai começar a última parte dos últimos 3 anos e meio. Ponto. Isso a gente sabe. Sendo que o que altera da primeira parte para a segunda parte, esta informação Deus deu, né? O que ele falou? Ele falou que quando vocês virem lá, se você vai pegar lá em Mateus 24, na metade do texto, mais ou menos, eu não vou lembrar de cabeça, não, acho que é 12, uma coisa assim, 19, ele vai falar que é o sinal de Daniel. E aí você vai pegar lá, vai ver Daniel 9, 27. Opa, tá vendo até os números, não sou bom nisso.
9:27, que ele vai falar sobre isto, né, que é o tempo que começa a segunda parte. E o que diz lá? Pega na tua Bíblia, depois lê. Ele vai falar que vai haver um acordo, esse acordo vai ser rompido na metade da semana, e depois desse acordo rompido vai acontecer vai ser cessado o sacrifício santo, e no local, em vez disso, vai ser colocada a abominação da desolação. Esse é o momento que começa a segunda parte da semana de Daniel, e começa realmente a grande tribulação. Até aí, está escrito, né? Então vai ser que muita gente não saiba porque nunca leu a Bíblia, né? Católico que não lê Bíblia, querido, deixa pra lá. Nem vou comentar, né? Dom Cipriano falava isso. Católico que não tem Bíblia em casa, não sai com ela, não lê ela, não é nada. Não sabe nada. Né? Deixa pra lá. Bom, falei. Bom, chegando nessa parte, então nós sabemos que terá um momento que dentro da nossa Igreja Católica tem hoje, cada vez mais claro, uma falsa igreja e uma verdadeira igreja. Até aí, né? Como é que eu posso falar isso? É fácil. Tem muita gente pregando um evangelho que não é de Jesus, e tem os que pregam o evangelho de Jesus. É muito simples. Não é muito difícil de reparar, né? Tem gente que prega humanismo, política, vegetação, sei lá mais o que, meu. Pregam pecado, né? Como se fosse coisa boa. Não posso falar qual. Mas essa igreja não é verdadeira. Mas está dentro da igreja. E em um determinado momento, aí você liga, lembra o vídeo anterior, né? La Salete, que La Salete fala, você vai entender, né? Em determinado momento vai ser tirado o santo sacrifício da missa. Óbvio. Tá lá, tá escrito, eu sei que vai acontecer. Nunca vai acontecer, querido, já está acontecendo. Né? Como você fala uma coisa dessa? É fácil. O Vaticano já botou 2 ritos novos, né? Que é o rito amazônico, o rito lá no México, não sei lá o nome, né? Que, se você for ver, aqui não tem nada de católico. Aquilo é paganismo, assim, né? E todo católico sabe o que a missa é a renovação do santo sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a missa. Que prega-se a palavra e envia-se para evangelização. Isso é a missa. Né? Quem não sabe isso? Não... mas é porque fala que é o pão da palavra, é a santa... Não, querido. É o sacrifício de Cristo Jesus. O dia que parar o santo sacrifício de Jesus, começa a santa justiça de Deus, porque o que para o braço de Deus é cada vez que se celebra uma missa, né? Deus Pai olha para Jesus na cruz e tem misericórdia. Isso qualquer católico sabe, isso é básico, né? Eu vou falar uma coisa básica agora. Então você sabe que é assim que se mantém o braço de Deus da justiça divina. Bom, então você sabe que isso vai ser cessado para que venha a santa justiça divina. Por quê? Mas na igreja, quem vai pensar nisso? Vai, pensa. Todo mundo já tem toda uma filosofia colocada na nossa igreja como se fosse... muita gente não acredita que Jesus está ali, vivo, na hóstia. Né? Se você perguntar lá dos católicos, você vai ter uma surpresa na resposta. É figurativo. Não, não é figurativo. Aquilo é Jesus, é Deus vivo ali. Né?
Quando você começa a relativizar isso, é porque você já perdeu a fé. Né? Você já não está sendo nem católico, para falar a verdade. Bom, então essa cultura vai chegar a um tal ápice que vão trocar o santo sacrifício para botar uma abominação da desolação. Né? Mas que coisa absurda. Já tentaram uma vez isso, há pouco tempo, lá naquele negócio da Amazônia, né? Amazônia, lembra disso? Que teve lá no encontro do Vaticano, que fizeram lá com uma tal figura indígena, né? Não vou falar mais do que isso, mas aquilo é uma abominação, né? Mas ainda não é a abominação. Mas você já sabe que tem uma cultura já impregnada dentro da igreja que permitiria isso. Então você já sabe que está errado e se aproxima aquele tempo descrito por Daniel. Bom, então está avisado disso. E nesse contexto todo, tinha uma parte da profecia de Daniel, que depois disso aí ele vai falar assim, né? Que o tempo da tribulação é de 1270 dias. Ou seja, 3 anos e meio contados do jeito judeu de contar. Tem jeito diferente? Tem. Os meses para o judeu tem sempre 30 dias. O nosso não. Nosso civil varia, né? 28, 30, 31. O método judeu antigo não, é tudo 30 dias. Então isso dá 3 anos e meio, ou seja, a grande tribulação são 3 anos e meio. Até aí bateu a informação. Até aí, tá tranquilo. Mas depois desta frase, vem uma outra frase que diz assim, que são 1270 dias, feliz do homem que chegar a 1335 dias. Eu sempre fiquei, acho que é isso mais ou menos os números, né? Pega na Bíblia, por favor, e leia. Mas eu sempre fiquei, mas por que tem essa diferença de dias? Na minha cabeça, o que Deus colocava era sempre que é o período da transição de um modelo errado para um modelo novo de Deus. Para mim era isso, acabou. Como seria isso? Por que seria isso? Eu nunca consegui entender, mas ficava na minha cabeça. Ontem na live, lá que eu recomendo até, lá do grupo Yeshua, que teve o Javier, esqueci o nome dele, e o Lucas Gelásio, eles comentaram várias coisas e falaram até dos 3 dias de trevas. E aí e comentaram uma coisa que eu já tinha lido lá da vidente Marie-Julie Jaime, que vai ter um seguinte evento, né? Vão ter 2 dias de trevas, 37 dias e depois virá os 3 dias de trevas, que a maioria das pessoas conhece. A maioria nem sabia desses 2 dias. Aí, quando eu li, eu fiquei, cara, que legal, porque o meu entendimento quando eu li, eu falei, que bom, porque os 2 dias de trevas que se antecedem, eles são graves, mas eles são uma preparação para os 3 que vêm depois. E você sabe, quando acontecer os 37 dias, você já sabe que vai ter o segundo. Então você vai ser primeiro aviso prévio, que vai acontecer o outro. Para primeiro se preparar, e segundo, que vai te dar uma ideia de tempo, para não pegar ninguém de sobreaviso aqui quando chegar os 3 dias. Então, isso aqui entrou na minha cabeça, eu entendi perfeitamente, me deu até mais paz, porque ninguém vai ser pego desapercebido, né? Os 2 dias de trevas, aí é interessante descobrir o que acontece nos 2 e o que acontece nos 3. Nos 2 dias de trevas não vai ser trevas completas, né? O dia, o céu vai ficar vermelho, né? Vermelho e tons de violeta, principalmente, e à noite, principalmente a noite violeta, mas entre um vermelho e um violeta.
Então, durante 2 dias seguidos. Se você estiver na rua, vá para dentro de casa e fique dentro de casa. Acenda a vela benta e fique dentro de casa nesses 2 dias, tá? Fecha as janelas, fica tudo dentro de casa, não sai, não sai. E tem uma coisa importante, que Deus fala o seguinte, nesses 2 dias vão acontecer coisas estranhas. Não olhe para fora da janela. Não olhe, né? Porque Deus falou que vai acontecer coisas que vão, para quem olhar para fora da janela, por desobediência, vai perder a visão, vai ficar cego, ok? Tá avisado? Então, isso eu achei muito importante avisar, que isso não estava claro, né? Eu até imagino o que vai acontecer, porque ele fala das nuvens baixas, parece que a atmosfera vai toda baixar. Eu sei que isso, quando acontece, tem uns efeitos é um raio de forma diferente, que baixa em forma de bola de luz, e o que ele encosta, o que as pessoas chegam perto, já era, tá? Então, isso eu sei que acontece. Isso aí aconteceu muito nos tempos lá de Noé. Não vou falar mais nada que isso, né? Então tem esses 2 dias, depois vem 37 dias e depois vem os 3 dias de trevas, que aí você deve ficar dentro de casa, não sai de jeito nenhum, você vai escutar muita besteira, gritos, coisas horrorosas. Não saia de casa e não olhe para fora pelas frestas, não olhe para fora, porque não é permitido a um ser humano ver a justiça de Deus e permanecer vivo, né? Lembra daquela história da estátua de sal lá de Lot? É isso que vai acontecer. As pessoas que desobedecerem e forem querer ver como é que acontece, vão perder as suas vidas por desobediência. Nos 2 dias de trevas vão ficar, quem desobedecer vai perder a visão, mas nos 3 dias vai perder a vida. Deu para entender? Ok. Mas o que eu aprendi? Isso aí eu já sabia, mas o que eu aprendi foi o seguinte, com a ajuda dos irmãos, a gente compartilhando, e eu vi uma coisa que o Lucas Gerazzi falou que me esclareceu uma coisa muito interessante, né? Porque se você botar 2 dias, mais 37, depois mais 3 dias de treva, você vai chegar a 42 dias. E na Bíblia fala, feliz aquele que superar 1335 dias. Acho que é isso, a quantidade de dias. Ou seja, os 45, tem uma diferença desses 45 dias. Então, entre o período com que começa o primeiro momento de 2 dias de trevas até o final dos 3 dias de trevas, que eu sei que os 3 dias de trevas estão nesses 45 dias, eu já sabia que é o final deles, eu já sabia. Então, aquele que superar 45, ele passou pelos 3 dias de trevas e superou. E tem uma coisa muito interessante, né? Que tudo, quando Deus fala de uma mudança de um momento para outro, ele tem sempre 40 dias. Tem que ser, ou seja, 40 mais 1. Tem que passar pelo povo que passou pelo deserto, a renovação do povo. Foram 40 anos e no 41º eles entraram na Terra Prometida. A gente vive a quaresma, a mudança de uma situação para outra. Então Deus vai nos preparando sempre para esses 40 dias ou período de 40. Mas tem que superar o 41º. Então 45 dias está mais ou menos na regra dos 40. Eu achei isso brilhante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então Deus botou também como se fosse uma quaresma durante esse tempo da mudança do tempo antigo, justiça pesada, divina e tempo novo. Então eu queria compartilhar essa informação, que eu achei isso, cara, isso eu tenho essa dúvida, sei lá, há 20 anos, ou mais, não sei, né? E eu não conseguia compreender. Então eu precisei ver primeiro os estudos do que foi que essa mulher vidente, Marie-Julie Geheim, falou, que Deus falou para ela, juntar essa informação, juntar com o que o Lucas falou. Eu juntei, e ele falou, eu falei, cara, faz todo sentido. Eu acho que eu entendi, né?
Então, é mais um segredo da Bíblia que eu consegui entender. Isso me dá uma alegria tranquilamente alta, fantástica, né? E eu queria dividir isso com vocês, né? E espero que a voz tenha saído e dessa vez o vídeo não suma. Tá bom? Então, dividido isso, quem puder ver essa live do Grupo Yeshua com o Lucas Gelásio e o Javier, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu sei que é longo, mas eu acho que vale a pena porque é muito aprendizado. Tá bom? Paz e bem.